Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, A Ira do Amor Divino. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente, prepara-nos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A ira do amor divino. O verso áureo, contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Salmos 78, 38. Embora a compaixão de Deus seja frequentemente reconhecida e também admirada, muitos acham perturbadora a ideia da ira divina. Para alguns, parece contraditório que um Deus de amor possa expressar ira. No entanto, essa noção é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta do amor de Deus. Alguns afirmam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus de misericórdia. Aí está o engano. O Deus do Antigo Testamento, que se revelou a Adão e Eva no Jardim do Éden, era Deus o Filho, Jesus. O Deus do Antigo Testamento, que se manifestou a Moisés no Monte Sinai, escreveu os 10 mandamentos, era Deus o Filho, Jesus. O Deus que falou com Abraão era Jesus. Portanto, todas as manifestações do Antigo Testamento sempre foram manifestações do Deus Filho. Queridos, no Novo Testamento também é o Deus Filho. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Deus Filho. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém, assim como diz João 1,18. Portanto, o Deus do Antigo Testamento e o do Novo Testamento é o mesmo Deus de misericórdia, de compaixão. O Deus que é amor manifesta a ira contra o mal, precisamente por causa do seu amor. O próprio Jesus expressou profunda ira contra o mal, e o Novo Testamento ensina repetidamente sobre a ira justa e apropriada de Deus. A ira de Deus representa sempre a sua reação justa e amorosa diante do mal e da injustiça. Essa ira divina é uma justa indignação provocada pela bondade e pelo amor perfeitos, buscando o pleno desenvolvimento de toda a criação. A ira de Deus é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. Assim, o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal. Meu querido irmão, a ira de Deus é uma manifestação do amor de Deus por você. Deus quer nos salvar. A ira divina é uma manifestação desse amor divino. Aleluia! Na parte de domingo, angustiado pelo mal. Deus ama a justiça, mas Deus odeia o mal. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O pecado e o mal despertam a ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados. Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas. Deus é repetidamente provocado à ira. E isso eles chamam de ciclo de rebelião. O ciclo de rebelião acontece desta forma. Primeiro, o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis, como o sacrifício de crianças ao deus Moloque, que é Satanás, e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Número 2, Deus se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. Número 3, o povo é oprimido por nações estrangeiras. Número 4, o povo clama a Deus por libertação. Número 5, em sua graça Deus concede libertação ao seu povo. Número 6, o povo volta a se rebelar contra Deus, às vezes errando de uma forma ainda mais intrigante. Número 7, diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém a sua fidelidade sempre
longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. No Antigo Testamento, esse ciclo de rebelião se vê na história dos reis. Um bom rei levava o povo para Deus, a se consagrar a Deus. Um rei mau, que se repetiu na maioria das vezes, levava o povo para a apostasia, para longe de Deus. Esta história de rebelião contra Deus se repetia na história de Israel. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 78. Abra sua Bíblia. Leia comigo aqui no Salmo 78, vamos iniciar lendo o verso 10 em diante. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, falando do povo de Deus. Número 11, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão, de dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. E agora vamos ver o verso 24. E fizesse chover sobre eles um maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Em meio a todos estes milagres, Deus fez maravilhosos milagres diante do povo de Israel. Verso 26, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Interessante é que aqueles que comeram a carne que Deus deu, mas eles não haviam se rebelado contra Deus, estes não morreram. Mas aqueles que se rebelaram contra Deus e clamaram por carne, morreram com a carne nos dentes. Meu querido irmão, o verso 31, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. É um ciclo de rebelião. Eles são afligidos e na sua aflição clamam a Deus, Deus os ouve, Deus os perdoa e eles voltam à rebelião, voltam para o pecado. Verso 34, pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. Quando feridos e sofrendo, eles buscavam a Deus, e Deus perdoava. Verso 35, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, Deus, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Este ciclo de rebelião está claramente revelado na palavra de Deus. Embora o povo de Deus o tenha abandonado e traído repetidas vezes ao longo dos séculos, Deus continuou pacientemente a conceder compaixão além de todas as expectativas razoáveis, demonstrando assim a profundidade insondável da sua compaixão longânima e de seu amor misericordioso. Na verdade, de acordo com Salmo 78, verso 38, Deus, por ser misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação.
Meu querido irmão e irmã, a história do povo de Deus, o povo de Israel no deserto, se repete hoje individualmente. Assim como existia o ciclo da rebelião no povo de Israel, rebelião contra Deus, assim também existe o ciclo de rebelião na minha vida, na sua vida, individualmente. Nós pecamos, nos afastamos de Deus, sofremos as consequências, passamos por angústias, clamamos a Deus, Deus nos ouve, Deus nos perdoa e então voltamos ao pecado e Deus permite que soframos e então clamamos a Deus novamente e Deus novamente nos perdoa e esse ciclo de rebelião continua. Isto prova o amor e a compaixão de Deus. Ele é angustiado pelo mal, o mal que nós praticamos. Deus quer santidade na sua vida, meu irmão. Deus nunca quis menos do que santidade, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, Deus é tardio em se irar. Louvado seja Deus. Nós somos de pavio curto. Nós perdemos a paciência facilmente. Mas Deus fica irado diante do mal porque Ele é amor. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça que um profeta bíblico, Jonas, começou a criticar a Deus por ser misericordioso demais. A história de Jonas repete-se muitas vezes na nossa vida. Achamos que Deus é misericordioso demais. Porém, meu irmão e minha irmã, bendito seja Deus, porque Deus é misericordioso e as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Vamos ler então Jonas capítulo 4, versos 1 até o verso 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Quando ele viu a misericórdia de Deus para com os ninivitas, ele ficou muito deprimido, entristecido, ressentido. Ficou todo ressentido, diz a palavra de Deus. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus é piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Bendito seja Deus, por Ele ser o que Ele é. A descrição feita do caráter de Deus aqui por Jonas diz assim: Deus é piedoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Bendito seja Deus por Ele ser o que Ele é. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Porém, a misericórdia de Deus irritou Jonas. Ele começou a criticar a misericórdia de Deus. Verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Meu querido irmão, Deus é tão bom que ainda dialogou com Jonas. Perguntou para ele: é razoável que você sinta este ressentimento contra os ninivitas e contra a minha misericórdia? Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, vamos ver então o verso 8. Veja a misericórdia do Deus do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, porque é o mesmo Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Assim Jesus agiu e assim Jesus pede para que você também faça. A reação de Jonas revela dois fatos principais. Primeiro, mostra a severidade de Jonas, o desgosto que ele tinha para com os ninivitas. Ele desejava do fundo do seu coração que os ninivitas fossem realmente mortos, destruídos. Que lição para nós? Devemos ter cuidado com essa atitude de Jonas, mesmo que pareça lógica. As pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que essa graça é imerecida e assim estarmos dispostos a estender essa mesma graça a todos os outros. Em segundo lugar, a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão
é central, é o centro do caráter de Deus, a misericórdia. Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele desistiria de trazer juízos contra Nínive. Deus trata de forma justa e misericordiosa a todos os povos e nações. Enquanto podemos ficar irados rapidamente, Deus é longânimo, Deus é paciente, concedendo sua graça de maneira generosa. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos para a injustiça. Pelo contrário, o próprio Deus, na cruz, realizou expiação do pecado e do mal, para que pudesse ser justo e, ao mesmo tempo, declarar justos aqueles que creem em Jesus Cristo. Meu querido irmão, ao contrário de Jonas, que ficou ressentido com Deus, porque ele queria a destruição dos ninivitas, nós, ao contrário de Jonas, devemos louvar a Deus por sua misericórdia, porque ele é tardio em se irar. E novas, cada manhã, são as misericórdias de Deus a você e a mim. E esta é a razão de não sermos consumidos. Aleluia! Na parte de terça-feira, indignação justa ou santa indignação. Ora, meus queridos, muitas vezes nós pecamos e damos a desculpa que a nossa ira, a nossa indignação, o nosso nervosismo, a nossa impaciência é justa ou é santa. De maneira alguma. Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe a indignação justa, a santa indignação. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho e de repente um homem ataca sua filha. Ela não deveria ficar irada? Obviamente que ela vai ficar irada. Seria uma indignação justa. A ira é uma resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Quando vemos o inocente sendo injustiçado, o inocente sendo julgado e condenado, nós sentimos a indignação que Jesus sente, a indignação justa. A indignação de Jesus no templo, por exemplo, quando viu o templo sendo contaminado, quando viu o templo se tornando um centro de ladrões, um covil de ladrões e de salteadores, Jesus ficou tão indignado que pegou um azarrogue, ou seja, um chicote, e começou a expulsar os vendedores e os mercadores do templo. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 21 e o verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Aqui diz que os principais dos sacerdotes ficaram indignados quando ouviram e viram os meninos clamando Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se. Ora, esta é uma impiedosa e maligna indignação. Mas a indignação de Jesus, revelada aqui no verso 12, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, esta indignação era justa, era santa. Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um covil de salteadores, e com isso explorando viúvas, órfãos, pobres. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar, para oprimir as pessoas mais vulneráveis. Diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado? Obviamente. Marcos apresenta
outros dois exemplos da justa e santa indignação de Jesus, quando as mães trouxeram suas crianças para serem abençoadas por Jesus, e Jesus as tomou nos braços, os discípulos ficaram indignados. Mas esta indignação dos discípulos não era justa e nem santa. Porém, Jesus sentiu uma santa indignação quando viu a dureza do coração dos discípulos, querendo impedir as crianças de virem até ele. Por isso ele disse: deixem que os pequeninos venham a mim. Marcos 10, 13 e 14. Em outra ocasião, quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado, ao curar no dia de sábado, Jesus lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, e então curou o homem. Marcos 3, 4 e 5. Nesta passagem, a ira de Jesus está associada à tristeza pela dureza de coração. Trata-se da justa indignação do amor, assim como a ira atribuída ao Deus no Antigo Testamento. Como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Como evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? Não tente justificar a sua impaciência, o seu nervosismo, a sua ira, a sua cólera ou a sua raiva, dizendo que é justa ou santa indignação. Jesus Cristo, sim, sentia santa indignação quando via o templo sendo profanado, quando via os inocentes sendo açoitados. Meu querido irmão, a justa e santa indignação é algo que somente o Espírito Santo pode colocar no seu coração, como um reflexo do zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo nome de Deus. Que Deus derrame sobre nós a sua santa compaixão e que Deus nos ajude a também nos compadecermos dos inocentes, e que o mal, e somente o mal, produza em você e em mim esta indignação justa, tal como Jesus sentiu. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Deus não se agrada em afligir. Deus não tem prazer no sofrimento nem dos ímpios, nem dos justos. Deus quer que todos se salvem. Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos, assim como sua justa indignação contra os que causam sofrimento. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Sua ira é exclusivamente dirigida contra o que prejudica suas criaturas. Não é do seu agrado, diz a Bíblia, trazer aflição. Lamentações 3, 32 e 33. O texto hebraico diz literalmente que Deus não aflige do seu coração. Ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas, em última análise, o amor demanda a justiça. Essa verdade é vista na persistência de Deus em perdoar o povo e lhes conceder oportunidades de reconciliação. Por meio de profetas, Deus chamou o povo inúmeras vezes ao arrependimento, mas eles se recusaram a ouvir e se arrepender. Por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio dos babilônios? Deus permite o mal quando o mal vai resultar em bênção para o seu povo. O exílio do povo de Deus em Babilônia foi para purificá-los da apostasia. Eles estavam apostatados. Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia, tentando salvar o remanescente. Abra sua Bíblia e vamos ler em Esdras, capítulo 5 e o verso 12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou seu povo para a Babilônia. Aqui, em Esdras 5:12, está revelado que a razão por que Deus permitiu o exílio do seu povo em Babilônia foi porque eles pecaram, eles se enamoraram de Satanás, eles estavam flertando com Satanás, adorando ídolos, e Deus permitiu o exílio, que eles fossem para a Babilônia, para que fossem purificados. Leia também 2 Crônicas, capítulo 36.
Segundo Crônicas, capítulo 36, o verso 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram, ou seja, caçoaram, zombaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Não havia outro remédio senão permitir que eles fossem levados para a Babilônia. Foi o último recurso, permitir que eles fossem levados como cativos para a Babilônia, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu na sua mão. E eles foram levados para a Babilônia. Lemos também em Jeremias, capítulo 51. Leia comigo, Jeremias 51 e o verso 24. E pagarei a Babilônia. Perceba aqui no capítulo 51 de Jeremias que Deus permitiu que o seu povo fosse para a Babilônia como escravos, mas Deus também condenou Babilônia pelos excessos, pela forma como eles maltrataram o seu povo. Diz aqui no capítulo 51 de Jeremias, verso 24, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. Verso 44, visitarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Meu querido irmão, Deus permitiu que o seu povo fosse levado para a Babilônia. Eles foram castigados, eles sofreram, Deus os trouxe de volta e agora Deus condena a Babilônia pelos maus tratos feitos contra o seu povo. Por isso aqui o capítulo 51 de Jeremias, verso 44, está a palavra de Deus contra a Babilônia. Visitarei Bel em Babilônia e tirarei da sua boca o que ele tragou. Verso 45, sai do meio dela, ó povo meu. Deus tirou o seu povo de Babilônia. Deus ainda está clamando para que o seu povo, que ainda está em Babilônia, saia de Babilônia. Este é o alto clamor de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. A história se repete. Depois que o povo, de maneira persistente e impenitente, provocou a ira de Deus, e finalmente se afastou e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Deus fez isso somente quando não houve mais remédio. E mais tarde trouxe juízo sobre Babilônia por causa da destruição excessiva que havia infligido a Judá. Muitos juízos descritos nas Escrituras como provenientes de Deus são explicados como situações em que ele entrega o povo aos seus inimigos em decorrência das decisões do povo de abandonar o Senhor e servir aos deuses das nações. A ira de Deus contra o mal, que resultará na erradicação definitiva e completa da maldade, brota do seu amor por toda a humanidade e do seu desejo de alcançar o bem final do universo, que é a salvação do seu povo, o arrebatamento para o céu e um novo céu e uma nova terra, como sendo o lar dos filhos e filhas de Deus. Tal ira de Deus reflete não apenas a preocupação de Deus com o destino humano, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado, da rebelião e da maldade. Graças a Deus, existe uma luz no fundo do túnel. É um novo céu e uma nova terra que Deus sonha e está se preparando para dar para você e para mim. Deus não quer trazer juízo sobre ninguém, mas quando não existe outro remédio, outra solução, como foi o caso do povo de Israel, quando levados para a Babilônia, então Deus permite que eles sejam afligidos. Porém, antes de liberar a provação, a angústia, Deus mede, Deus pesa cada provação antes de liberar. Deus mede e Deus pesa para ver se você vai ser abençoado ou se aquela aprovação vai consumi-lo, destruí-lo. A aprovação permitida por Deus não é para destruir o seu povo, o seu filho, a sua filha, mas somente para nos purificar dos nossos pecados,
dos nossos defeitos e dar-nos o arrependimento, reconciliação com Deus. Este é o propósito de Deus, a reconciliação com Ele e o resgate do seu povo. Deus não se agrada em afligir, mas mesmo na aflição que Ele permite, o objetivo de Deus é unicamente salvar, purificar, trazer você e a mim para bem perto dEle. E quando nós clamarmos, Ele nos ouvirá. Porque Ele afirma, se me buscardes de todo o coração, certamente me achareis. Aleluia! Na parte de quinta-feira, demonstre compaixão. Nós precisamos imitar o nosso Pai. Nós precisamos imitar o nosso irmão mais velho e Salvador, Jesus Cristo. É o Deus de compaixão. Nós também precisamos ser compassivos. Trate os outros da forma como você gostaria de ser tratado. Deus de compaixão. Não se vingue. Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Deus diz aqui, minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé. Minha é a vingança, minha é a recompensa. Você não se vinga, você deixa nas mãos de Deus. Deus cuida disso, não você. O que você precisa ser é compassivo e orar pelos que perseguem você. Orar pelos seus inimigos, perdoá-los. Lemos também em Provérbios 20, verso 22. Aqui diz, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor e Ele te livrará. Olha o conselho maravilhoso de Deus para você e para mim. Não te vingues. Espera no Senhor. Precisamos aprender a esperar em Deus. E também em Provérbios 24 e o verso 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Você não pode pagar com a mesma moeda. Deus quer que você pague o mal com o bem. Aqueles que fizeram mal para você, você ora por eles, deseja-lhes a salvação, intercede por eles. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e leia comigo o verso 17 em diante. Aqui diz, a ninguém torneis mal por mal. Aleluia! Não é pagar o mal com o mal. A ninguém torneis mal por mal. Procurem as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiverem vocês, tenham paz com todos os homens. Nós somos pacificadores. Nós somos imitadores de Jesus. Não nos vingamos. Deus quer que você demonstre compaixão, não só pelos amigos, pelos familiares, mas também pelos inimigos. E o verso 19, não se vingue a si mesmo, amado, mas dê lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deixe a vingança nas mãos de Deus, não se vingue, não se vingue. Mostre compaixão, ore pelos seus inimigos. Verso 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você deve fazer? Dar-lhe de comer. E se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E o verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, por esses santos conselhos dados por Deus. Abra sua Bíblia também e leia comigo Hebreus capítulo 10 e o verso 30. Leia comigo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Compaixão é o que Jesus praticou em sua vida na terra. Compaixão é aquilo que Deus é. Ele é compassivo, misericordioso, perdoador. Deus tem o direito de exercer o juízo e quando o faz, sempre o realiza com perfeita justiça. Tanto o Antigo como o Novo Testamento reservam explicitamente a vingança para Deus unicamente. Como Paulo escreveu em Romanos 12, 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Tantos tentam fazer justiça com a própria mão,
Mas a palavra de Deus está dizendo: amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui Paulo está citando Deuteronômio 32, verso 35. Embora Deus, no desfecho da história, traga juízo contra a injustiça e o mal, Cristo abriu um caminho para todos os que creem nele. Por isso, Romanos capítulo 8, verso 1 diz: graças a Deus por este texto de Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu querido irmão, Deus vai trazer, no desfecho da história, vai trazer juízo contra a injustiça e contra o mal. Mas aqueles que estão escondidos em Cristo, abrigados em Cristo, salvos por Cristo, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, para estes existe salvação e não condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque foram gerados pelo Espírito Santo. Não andam mais segundo os desejos da carne pecaminosa, mas andam segundo os desejos do Espírito Santo implantado em você. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você foi gerado pelo Espírito de Deus, meu irmão, minha irmã. E você nasceu como uma nova criatura da água e do Espírito. E o Espírito Santo é derramado sobre você. Você é filho, filha de Deus. Jesus Cristo não somente nos salvou dos pecados, mas Jesus Cristo também nos santifica pelo Espírito Santo que em nós habita. Ele nos santifica durante toda a nossa caminhada com Ele aqui na terra, preparando-nos para o dia da glorificação, justificados em Cristo, santificados em Cristo, e seremos também glorificados em Cristo, porque somos filhos e filhas de Deus. Verso 15, Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Eis o que você e eu somos, filhos, pelo que clamamos: Abba, Pai. Paizinho nosso que estás nos céus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você quer um privilégio maior do que este? Filhos de Deus. Como Deus é compassivo, você e eu precisamos ser também uma revelação da compaixão de Deus. E aqui diz o verso 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Aleluia! Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Este é o sonho de Deus para você. Isto é o que vai acontecer com você e comigo. Nós vamos herdar todas as coisas em Cristo Jesus. Meu querido irmão, aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12 e os versos 9 em diante. Esta é a conduta, esse é o estilo de vida dos filhos e filhas de Deus. O amor, verso 9, o amor seja não fingido. Aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito. Olha, seja fervoroso no espírito, incendiado pelo Espírito Santo, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, não sejam tristes, frustrados, complexados, não. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Comuniquem com os santos nas suas necessidades e sigam a hospitalidade. E aqui diz, verso 14, abençoem os que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Vamos usar de compaixão para com os que nos perseguem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sejamos unânimes entre nós, não ambicionando coisas altas, mas acomodando-nos às humildes, e não sejamos sábios em nós mesmos. A ninguém tornemos mal por mal,
Mas procuremos as coisas honestas perante todos os homens. E o quanto estiver em nós, vamos viver em paz com todos os homens. Não nos vinguemos a nós mesmos, mas demos lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, termino dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça, e você e eu estaremos representando corretamente a Jesus Cristo, fazendo bem para aqueles que nos fazem o mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O bem é Jesus Cristo, o bem personificado. E o Espírito Santo implanta Jesus em você. Demonstre compaixão e seja um fiel representante de Jesus Cristo na terra. Que as pessoas possam ver em você e em mim Jesus Cristo estampado no nosso rosto, nas nossas palavras, nas nossas ações. Aleluia! Deus te abençoe. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, faze-nos representantes teus, fiéis representantes teus na terra, cheios do teu amor, cheios da tua compaixão. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para que ele habite em nós, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.